Olha eu aqui prestes a mudar de vida, rumar pro mar. Eu nunca fui dali, mas eu tenho a impressão que tudo que eu vivi nos altos e baixos das marés da minha vida, impreterivelmente, desaguaram aqui, exatamente nesse ponto. Se eu dividir minha vida em 3 grandes travessias, o sal estava lá presente em todas elas. O gosto de sal que eu senti num longo período de lágrimas, depois o sal do suor da superação nas meia-maratonas, e nos dias de hoje o sal que tempera minha nova vida a bordo de um veleiro. E de um tempo para cá meu passatempo está sendo descobrir o que é essencial, para daí planejar o que vai caber na minha vida a bordo. Eu ainda nem sei como a minha máquina de café vai. Eu não sei, eu tô pensando aqui, se a minha máquina de café não for, acabou o sonho, acabou o projeto, eu não vou sem minha máquina de café. Você tá louco ficar sem café expresso? É muito difícil desapegar. A verdade é, a bordo só cabe o essencial, ou seja, o que tem vida em volta de si. Quantas coisas você tem lá no seu armário que você não usa há anos? Entendeu? É isso. É se desfazer dessas coisas. E, por ser essencial, isso inclui eu, o Pedro e a nossa filha Yara. Inclui poucas roupas, 1 ou 2 chinelos, uma meia dúzia de utensílios lá de cozinha e bons sentimentos. Porque os ruins geralmente são pesados e esses a gente não pode deixar embarcar de jeito nenhum. Neruda, assim como eu, foi um jovem que chegou no mar para viver os seus incêndios. Olha o que ele fala nessa poesia que se chama O Mar. Necessito do mar porque me ensina. Não sei se aprendo música ou consciência. Não sei se é onda ou onde ou ser profundo. Somente rouca voz ou deslumbrante suposição de peixes e navios. O fato é que até quando estou dormindo, de algum modo magnético, circulo na Universidade do Marulho. Não somente conchas trituradas, como se algum planeta estremecido participara paulatina morte. Não. Do fragmento, reconstruo esse dia de um cavaco de sal e estalactite. De uma colherada, o Deus imenso. O que antes me ensinou, eu guardo. É ar, um incessante vento de água e areia. Parece pouco para um homem jovem que aqui chegou para viver seus incêndios. E, no entanto, era um pulso que subia e descia ao seu abismo, o frio do azul que crepitava, o desmoronamento de uma estrela, o terno desprender-se de uma onda desperdiçando neve com a espuma. O poder quieto ali, determinado, como um trono de pedra no profundo, substituiu o lugar que acreditavam tristeza tenaz, amontoando o vidro. Bruscamente mudou minha existência, minha adesão ao puro movimento. Pode entrar que dá pé. Começa agora o podcast Mulher de Maré. Podcast que quer ouvir as mulheres do mar. A cada episódio, navegamos por histórias femininas inspiradoras, mergulhamos nas profundidades das entrevistadas e na poesia dos altos e baixos de suas marés. Eu sou a Patrícia Paz, uma afluente do rio Capivari, uma caipira que desagou no mar. Sou mãe da sereia Yara, capinha de catraca do veleiro Aloísios e, segundo o capitão da embarcação, o comandante Pedro Rodrigues, a minha patente oficial é mesmo a de mandante. E verdade seja dita. Agora vem, senta aqui a Boreste, senta sem pressa, tá? Para curtir essa maré de sorte, que hoje o vento tá de aleta. Mas antes da gente zarpar para a estreia do nosso primeiro episódio, vamos ouvir a definição de maré por um velho lobo do mar, o capitão velejador, amigo querido e professor Fábio Reis. Capitão, seguinte, tendo como base a aluna que mais se atrapalhava para montar os exercícios de calunga nas aulas de mestre, explica devagarzinho, bem facinho pra gente o que são e por que acontecem as marés. Querida Paty, primeiramente, obrigado pelo convite. Você sabe quanto te admiro. Então, se passarmos um tempo numa praia olhando para o mar, veremos que uma hora o mar sobe em nossa direção, depois de um tempo desce na direção contrária. A essa variação do nível do mar se dá o nome de maré. Capitão, como é que acontece a maré?
Você já deve ter ouvido falar que a maré está ligada à Lua. Mas por que envolver a Lua nesse fenômeno? Para entender isso, vamos voltar uns 1000 anos atrás para o tempo que só tínhamos o recurso da observação. Prestando atenção no comportamento da maré e o da Lua, foi observado que conforme a Lua nascia e se movimentava no céu, coincidentemente, o nível do mar também mudava. Outra observação que chamou a atenção é que a maré também acompanhava a variação da luminosidade da Lua, que significa que ela muda de fase, é lua nova, lua cheia, quarto minguante, assim por diante. Quando estava na fase da lua cheia, essas variações maiores eram bem maiores do que as normais. Com todos esses indícios, estava provado que a lua realmente tinha uma relação com o efeito da maré. Então, a primeira explicação naquela época foi de que a luz da lua aumentava a temperatura da água e assim criava a maré. Quer dizer, naquela época eu não sabia que a luz da Lua era um reflexo do Sol. Então, essa interação da Lua com o mar só foi explicada por volta de 1700 pelo físico Isaac Newton. Ele observou que a propriedade de dois corpos de massa se atraíam. Ele explicou que essa atração aparecia porque toda massa cria em sua volta um campo gravitacional. A Terra tem uma grande massa, portanto, cria um campo gravitacional muito forte em volta dela. Quem chegar perto da Terra vai sentir uma força de atração em direção ao centro da Terra. Se você jogar uma maçã, como dizem que o Newton fez, para cima, vai reparar que ela vai cair em direção à Terra. Isso mostra exatamente o que é um campo gravitacional. Essa propriedade faz com que a Lua, que está dentro desse campo gravitacional da Terra, seja atraída. Isso explica porque ela persiste em ficar nos observando. Mas se a Lua também tem massa, ela também tem um campo gravitacional. E a Terra está dentro desse campo produzido pela Lua. Portanto, a Terra também sofre uma atração gravitacional da Lua. A atração da Lua sobre a Terra é mais fácil de ser observada, pois a massa de água dos oceanos, que sofre essa atração gravitacional, ela é puxada para cima, provocando a variação da altura do nível do mar, que é a tal da maré. Ainda tem mais algumas participações nessa maré, como o Sol, o movimento de rotação da Terra e mais alguns. E o que são as correntes de maré? A maré produz deslocamento de uma massa de água e esse deslocamento explica as correntes de maré. Se em uma praia a maré está subindo, significa que tem uma corrente de maré em direção à praia. E quando a maré está baixando, é criada uma corrente no sentido de mar aberto. No Mediterrâneo, por ser um mar fechado, a maré não varia muito, mas em compensação, a variação das marés cria uma corrente muito forte na sua única ligação com o oceano, que é o Estreito de Gibraltar. Não precisa ir tão longe, não. Lá na saída da Baía de Paranaguá, no Paraná, nós pegamos uma corrente contra com Aloysius na maré enchente, que foi bem pesada. Se a Lua produz esse efeito no mar, essa grande força de atração no mar, por que não nos influenciaria também? Mas isso já é outro assunto. Então, resumindo, essa força imensa criada pela atração gravitacional da Lua gera esse movimento dos oceanos, que são as marés. A semelhança da força que cria a maré com a força que tem uma mulher deu origem à mulher de maré. Parabéns, Patrícia Paes. Tô te falando, não dá para nadar contra a maré. Aliás, ouvindo a autoridade Fábio Reis falar, eu estava aqui pensando que quando eu tiver que mandar uma mensagem na garrafa, se eu jogar na maré enchente, ela vai voltar para mim. Certo, capitão? Então, lição aprendida. Garrafa com mensagem, flor para Iemanjá e foto do ex, só na maré vazante. Anotou? Quando eu tento acessar alguma lembrança da primeira vez que eu vi o mar, é engraçado porque eu não vejo, eu não sinto gosto de sal, eu não ouço as ondas, eu não sinto o cheiro da maresia e nem a espessura da areia nos meus pés. Foi escrevendo esse podcast que eu descobri que eu não tenho uma memória emotiva do mar na minha primeira infância. Mas eu me lembro de uns flashes de uma madrugada que eu era bem pequenininha
E eu queimava em febre num lugar que eu não sabia onde era, numa cama que não era minha. E eu lembro que era uma casa emprestada para os meus pais passarem uns dias de férias na praia. Eu lembro de percebê-los nervosos com o meu adoecimento. Eles discutiram e aí um deles falou: "Vamos voltar para casa, aqui não é o nosso lugar." Não foi dessa vez que eu conheci o mar. A centenas de quilômetros dali, vivi minha infância na rua principal de uma cidadezinha povoada ao redor de um engenho de açúcar, o que me fez ter a outorga de grande conhecedora do mar. Só que de cana. Sim, porque ali à direita, tão próximo dos meus olhos de criança e da minha pouca altura, enxergava nas noites de lua cheia o céu tomado de estrelas com pontinhos que pulavam como faíscas de lenha em fogueira de São João, iluminando o brilho das lâminas de cana que se movimentavam no ar e davam vida à coreografia do vento. Era como se um terral soprasse produzindo orquestrado um barulho de tchá, tchá, o que fazia a minha criança acreditar quase sempre que morávamos a poucos passos do mar. A menos de um quarteirão, começava a extensa plantação de cana-de-açúcar do engenho. E esse verde mar avançava muitos e muitos quilômetros adentro nas terras vermelhas do município. Foi lá que eu brinquei, que eu andei descalça, fazendo jus ao nosso apelido interiorano de pé vermelho. Era lá que a gente corria para encontrar tatu e que a molecada da escola afanava cana madura para fazer garapa. Infância doce a minha, nascida no berço do açúcar. Muitas e muitas luas depois, ouvindo o chamado do meu mar de dentro, embarquei numa viagem que, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu nunca imaginei viver e aqui estou eu hoje, pronta para morar com a minha família a bordo de um veleiro de 36 pés. Há poucos anos, eu não tinha noção nenhuma do que era ter um barco. Para mim, barco era coisa de gente rica. Eu não sabia o que era boreste, bombordo, eu chamava cabo de corda e por aí vai. Agora, logo serei uma mulher do mar, com uma coleção de histórias do novo bordo que minha vida está prestes a dar e dos lugares que a âncora vai tocar o chão. Essa viagem prevê liberdade, lindos pôres do sol, um quintal que se chama mundo, com natureza viva 24 horas por dia pela vista da vigia. Mas, em contrapartida, prenuncia vento sul, pirajás, e principalmente me lembra que vai ser a hora de enfrentar meu mar particular de tormentas, medos e incertezas. Será para mim como viver no paraíso, com vulcões em erupção dentro do peito. Essa aceitação do medo e, portanto, de uma certa humildade frente à natureza é primordial, pois ela nos permite conservar as faculdades intelectuais que são a única forma capaz de coordenar a ação que se impõe. O homem, batido no plano da dinâmica, tem apenas o seu saber ou a sua razão para escapar da força dos elementos. Ele deve, portanto, saber conservar toda a sua lucidez, sempre se sabendo fisicamente dominado, pois esse é seu único meio de defesa, o de não se acreditar capaz de vencer a natureza. Do navegador Willie D. Rouse, Sozinho na Esteira das Caravelas. Olha que paradoxo. Foi no mar que eu conheci as mulheres mais fortes, inspiradoras e sensíveis. Mulheres que me despertaram a vontade de conhecê-las a fundo e de entender o que o mar ensinou para elas, para quem sabe, enfim, ter o meu mar mais calmo dentro de mim. Assim nasceu o Mulher de Maré. Porque mulher é de maré mesmo. A gente é de lua, a gente é inconstante. Não dá para segurar nossas águas num só lugar, porque nossas abundâncias são feitas de idas e vindas, e as marés do nosso mar secam e transbordam a cada ciclo. Ai, que alegria estar a bordo aqui com você, Paty, com todos vocês que nos ouvem. Vou contar um pouquinho sobre mim. Sou mulher das montanhas, nasci e cresci de pé no chão, aqui no sítio, na Serra da Mantiqueira. Conheci o mar pela primeira vez, ainda na barriga da minha mãe, na lua de mel dos meus pais, lá em Ilhabela. Mas as lembranças mais lindas e vívidas que eu tenho é da infância, das nossas férias, família inteira,
em Maranduba. Eita, época boa. Mas foi em Floripa, beira-mar, aí que eu fiz um mergulho mais profundo no ser mulher, na descoberta de mim mesma, que foi na época da faculdade. Eu me formei como naturóloga, depois me especializei em medicina chinesa, tornei doula e sou mãe do Aryan, e foi depois da maternidade que vários portais aí se abriram na minha vida. Foi quando eu me tornei Moon Mother, comecei a facilitar os círculos da benção do útero, tendas vermelhas, e atualmente sou consteladora familiar e acompanho famílias no momento aí de preparo para a concepção. Sou, na verdade, apaixonada por todos esses mares que levam ao autoconhecimento. E vou adorar compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre a sabedoria da Mãe Natureza, da Mãe Lua, da Mãe Oceano e a nossa sacralidade feminina. O sagrado feminino é esse relembrar de quem nós somos de verdade, da nossa essência, de onde viemos, do que somos feitas, e poder conhecer mais dessa ciclicidade, aceitar que a gente tem momentos de maré baixa, momentos de maré alta, e poder amar tudo que nós somos. E assim acho que a gente pode agarrar o timão da vida, né, e navegar esse mar com mais consciência, com mais verdade, com mais inteireza. E pensando nisso, né, a nossa origem, né, a origem de todos os seres aqui do planeta é o oceano. Então nós somos, a nossa geração é uma continuação, né, desse rio da vida que vai sendo transmitido a energia, as características dos nossos ancestrais até nós. E por fim somos gestados, né, nessas águas. Os chineses falam águas celestiais, a menstruação. Nós somos gestados no ventre da nossa mãe, que é um mar, né, se a gente pensar. E é interessante que os orientais e também os nossos ancestrais chamavam a menstruação de lua. E a gente sabe dessa super influência da lua sobre as marés. E da mesma forma, a lua também influencia as nossas águas internas. Essa lua interior, o nosso humor, as nossas emoções, o nosso ciclo, os partos e a feminilidade como um todo. Então, para quem não sabe, nós não somos só uma mulher, nós somos várias mulheres, né? Temos várias faces, várias fases, e a gente pode fazer essa conexão com as estações do ano, as estações da Terra, com as faces da Lua e também com as marés. A gente tem maré baixa, né? Quando somos menina, donzela, é o momento primavera, lua crescente, o momento que a gente está se desenvolvendo, e a gente pode fazer essa conexão com o momento depois da nossa menstruação, né? Nesse momento que a gente é menina e está crescendo. Depois a gente entra numa fase da mulher, da fertilidade, um momento assim, mãe, onde a gente é nutridora, a gente está cheia de energia, que é um momento maré alta, que é um momento de lua cheia, de verão, e que tem a ver com essa fase do ciclo que é a ovulação, quando a gente pode gerar novos projetos, gerar filhos. E depois de novo vem maré baixa, que entra aí a mulher transformadora, a feiticeira, que é quando a gente está em conexão com o outono, conexão com a lua minguante, que é um momento de ir mais para dentro, de se conectar mais com a nossa intuição. E justamente a gente sente muito essa influência durante o período pré-menstrual, que é a nossa TPM, que é um tempo para mim, um tempo para meditar, um tempo para me olhar. E aí de novo vem a maré alta, que é quando o céu fica escuro, lua nova, é um momento de inverno interior, é um momento de se conectar com a sábia dentro de nós, a anciã dentro de nós, é um momento de purificação, um momento de deixar morrer algumas coisas, deixar os velhos padrões. E as mulheres sentem muito isso no pós-menopausa e durante o período menstrual também. Ai, já chegou a hora de atracar, né, Paty? Adorei dividir com vocês aqui um pouquinho das minhas andanças, das minhas jornadas, e até uma próxima!
Numa virada de lua dessas aí, a Dani foi minha doula num parto lindo, lindo mesmo, na água, da Yara, minha filha. Eu sempre me lembro do mergulho que ela... eu acho que ela me permitiu fazer dentro da alma dela, enquanto ela me doulava no parto. E olha, foi sem dizer nenhuma palavra, só através da permissão do olhar dela. Eu mergulhei fundo até o interior dessa mulher. Eu enchi meu útero de força e eu voltei para dar luz. Quando eu comecei a gestar o Mulher de Maré, ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei do projeto. E já foi intimada para doular o podcast e participar desse primeiro episódio. Dani, muito obrigada. E ainda falando da lua, né, inspirado pelo nosso teaser, o querido amigo e capitão Hélio Magalhães me escreveu: na lua nova, a lua e o sol nascem juntos. O sol brilha o dia inteiro e só revela a lua ao anoitecer. Guarda ela por ciúmes ou por amor, vai saber. Bem observado, comandante, bem observado. As pessoas do mar, elas estão muito atentas a todos os fenômenos da natureza. Eu sei que eu tenho pela frente muitas luas para viver no mar e muitas milhas para navegar para dentro de mim e tentar entender por que o mar me escolheu vai ser minha bússola. Mas o foco do Mulher de Maré não sou eu. O foco é soprar até aí onde você está, onde você me ouve. Histórias de mulheres fortes e inspiradoras que desvendaram os segredos do mar e se tornaram parte de sua imensidão. Hora de ancorar, mas antes, se liga só no que a maré está trazendo para o próximo episódio. Capitã Cris Amaral, seja muito bem-vinda a bordo do Mulher de Maré. Quando eu subi com o meu barco, que é muito pequeno, 6,5 metros só, sem motor, saber que eu vou ter o mesmo endereço o resto da minha vida, essas coisas me deixam um pouco louca. A natureza me deu um tapa na cara e falou assim: você não manda em nada, você não controla nada, tem que aprender a me respeitar. 5 anos depois, eu já tinha realizado tudo e muito mais. Cabos enrolados, lazy jack fechado, vamos chegando ao fim, mas não sem antes agradecer a tripulação do primeiro episódio do Mulher de Maré. Um super agradecimento para o Afonso Violeiro, no Insta ele está como @AfonsoVioleiro e no YouTube como Afonso Viola. Ele presenteou a gente com uma de suas composições para o nosso teaser de apresentação e também para esse primeiro episódio. Outro baita presente, gente, que chegou para dar alma musical para o podcast, veio do tão querido produtor Gustavo Arturi. Ele soprou para cá os arranjos da trilha tema do Mulher de Maré. Valeu, meu fofo! E você encontra o Gustavo no Insta como @GustavoArturi com TH e Y. Os convidados, professor e capitão dos mares e do coração de todo mundo aqui em casa, Fábio Reis, o site dele é o escolanautica.com.br, e a amada Daniele Felipe, que no Insta tá como @Daniele com 2 L's, Felipe com 2 P's. Eu, Pati Paz, no saca-rolhas e digitando nas notas do celular, Pedro Rodrigues na edição, nas trilhas, nos pitacos artísticos e sovando as massas de pizza enquanto eu escrevo, porque ninguém é de ferro, né, minha gente? E antes do sol se pôr, um convite para você. Participe, diga o que você achou do nosso primeiro episódio, mande sua sugestão, comentário, indique temas e também poesias pelos nossos canais de comunicação. No Insta, @Mulher de Maré, ou pelo e-mail mulherdemaré@gmail.com. Te vejo na próxima lua cheia. Continue a nadar. Beijo e chuá!